Ora, então, boa noite a todos os presentes. Um obrigado aqui em nome da Trendmar pela vossa presença, pela vossa inscrição neste curso de preparação para a obtenção da Carta de Patrão Local. Ainda temos muitos participantes na lista de espera a entrarem. Vamos iniciando, mas um pouco aqui mais com compasso de espera, à espera que, portanto, consigam todos entrar. O meu nome é Ricardo Neves, eu sou formador da Trendmar. Tenho aqui comigo também o Fernando Sá e o Pedro Sengo da Costa. Portanto, basicamente, os dois sócios da Trendmar e os pilares de tudo isto que nós temos agora aqui, que vocês vão poder assistir. Olá, boa noite. O meu nome é Fernando Sá. Portanto, sou aqui uma das pessoas da Trendmar e estou aqui para vos desejar as boas-vindas e para vos falar um bocadinho naquilo que é a Trendmar e que vai ser o vosso curso. A Trendmar, como sabem, é uma escola de navegação. Estamos vocacionados principalmente para fazer cartas de marinheiro, patrão local, patrão de costa e patrão de alto mar, mas também, ao longo dos anos, temos-nos diferenciado em relação à maior parte das escolas, se não todas, através de outras coisas que achamos que os nossos alunos precisavam e que fomos começando a fazer. Portanto, logo no início começámos também a fazer cursos de vela e, portanto, também temos uma escola de vela. E depois fomos sentindo que, por exemplo, os alunos tinham necessidade de aprender a manobrar uma lancha ou a manobrar um veleiro. E, portanto, criámos o curso de manobras com lancha, manobras com veleiro. Temos também um programa de 24 horas de navegação, em que as pessoas estão 24 horas no mar a navegar e percebem o que é estar a navegar em mar aberto, navegação noturna, quartos a bordo, etc. Realizamos muitas navegações ao longo do ano, portanto, para vários destinos nacionais. Fazemos também todos os anos várias Sailing Weeks, em que reunimos pessoas e alugamos barcos na Grécia, na Croácia, nos Açores, e fazemos uma semana de navegação em flotilha. Temos barcos que alugamos aos alunos, portanto, temos um conjunto de barcos, portanto, 3 veleiros e uma lancha que alugamos a pessoas que tiraram a carta connosco. Fazemos regularmente um jantar em que temos um orador convidado que vem falar sobre náutica. Realizamos uns workshops em colaboração com o Porto de Lisboa, que nos disponibiliza o anfiteatro, e, portanto, fazemos uns workshops mais alargados, de sempre temas de interesse para a náutica. E, portanto, isto é a nossa vida, é o nosso dia-a-dia. Temos também a sorte de estar associados ao clube náutico mais antigo da Península Ibérica, que é a Associação Naval de Lisboa. Portanto, temos a responsabilidade de realizar os cursos de náutica de recreio promovidos por este clube, que é um clube que começou ainda no século XIX. Com esta questão da pandemia, fomos apanhados de surpresa, como toda a gente em todo o mundo, e de repente tivemos que parar completamente a nossa atividade e, portanto, ficámos de repente parados. E como temos conteúdos muito interessantes para a náutica, como achamos que temos muito conhecimento que podemos transmitir e como temos uma equipa de formadores que achamos excepcional, resolvemos partilhar o nosso know-how e oferecer o nosso conhecimento e aquilo que sabemos fazer, que achamos que fazemos bem, e, portanto, partilhar. E assim nasceu um projeto que é a Academia Trendmar. A Academia Trendmar é uma escola online onde vamos fazer ações de formação ligadas à náutica de recreio. Assim, às quintas-feiras, estamos a fazer, todas as quintas-feiras, às 21 horas, um workshop que é diferente todas as quintas-feiras, em que convidamos um orador que vem falar sobre um determinado tema ligado à náutica. Aproveito para vos convidar para que na próxima quinta-feira, às 21 horas, portanto, vamos ter aqui uma antiga aluna nossa, que é a Gabriela Carreira, que foi uma pessoa que passou pela Trendmar há cerca de 4 ou 5 anos, que é uma pessoa com um percurso normal, até há 3 anos atrás,
Portanto, a Gabriela é dentista e tinha um consultório de medicina dentária e sentiu a determinada fase da vida que tinha que fazer coisas diferentes e vivenciar coisas diferentes, e então vendeu a clínica e partiu para andar pelo mundo a navegar à vela. E, portanto, ela vem-nos contar a aventura. Portanto, andou 2 anos a navegar pelo Pacífico e pelos Orientes, partiu de perto do Panamá e vem-nos contar as aventuras e as vivências e como é. A Gabriela, curiosamente, não tem barco. Muitas das pessoas que fazem este percurso ou que dão a volta ao mundo têm um veleiro. A Gabriela não tem um veleiro, penso que não pretende ter um veleiro. O que ela faz é integra tripulações de veleiros que andam a navegar pelo mundo, e, portanto, há uns sítios onde a pessoa se pode inscrever e depois integrar essas tripulações. Portanto, a Gabriela vai-nos contar essas aventuras. Nós amanhã mandamos para vocês o link para se poderem inscrever neste workshop. Os workshops são gratuitos, portanto, já fizemos 2, este é o 3º e vamos continuar nas quintas-feiras. Relativamente ao vosso curso, este é o maior curso de náutica de recreio que foi feito até hoje em Portugal. Sentimos que estamos a escrever a história da náutica de recreio e vocês estão-nos a ajudar a escrever essa história. Neste momento temos 337 pessoas a assistir e, portanto, é sem dúvida a maior ação de formação que se fez até hoje, é a náutica de recreio. Este curso, depois o meu colega, o Pedro, vai-vos explicar como é que o curso está organizado. É um curso, no nosso entender, que estamos a dar o nosso melhor e acreditamos que vai ser um curso muito bom. Depois, não hoje, mas nas restantes sessões, por volta das 22h30, vamos ter cerca de 10 minutos para falar de outros assuntos. Portanto, já foi dada a matéria e vamos falar de momentos mais descontração, falarmos de algumas coisas engraçadas que fazemos. Temos também a ideia de convidar aqui algumas pessoas que foram nossos alunos e que vêm contar algumas experiências. Temos aqui 10 minutos de descontração para mostrar coisas engraçadas que fazemos. E daqui da minha parte é tudo. Eu espero que tenham um excelente curso e que se divirtam. E só me cabe fazer-vos uma advertência. É que este curso pode mudar a vossa vida. Portanto, já foram muitas pessoas que passaram pela Trendmar e que acabaram por mudar aquilo que faziam com o seu tempo livre. Portanto, o maior risco que vocês correm é esse. É a vossa vida mudar um bocado depois deste curso. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado e muito boa noite, mais uma vez. Eu vou mostrar aqui meia dúzia de slides, apenas para mostrar e para que fiquem a saber como é que é feito, como é que é a estrutura dos cursos de patrão, neste caso de patrão local. Só meia dúzia de slides, deixem-me só acertar aqui isto, eu penso que já está à vista. Ora bem, este curso nós vamos-lhe chamamos-lhe o curso online, um curso gratuito de preparação para patrão local. Quero deixar claro que este curso não substitui de forma alguma a frequência e exame numa escola de navegação, como a Trendmar. Contudo, vocês vão ter aqui cerca de 40% da matéria, portanto, que faz parte do programa. Okay? A matéria é dividida aqui em 5 grandes áreas. Temos aqui no início as generalidades, aquilo que nós designamos por generalidades, e nestas generalidades temos aqui alguma nomenclatura, legislação, motores, meteorologia, marés e radar. Ora bem, estas matérias são matérias que são importantes, porque fazem parte naturalmente do curso, mas são importantes nomeadamente na nomenclatura, para que nós entendamos algum vocabulário que é comum utilizar-se na náutica, porque se não tivermos minimamente cientes desse vocabulário, não conseguimos acompanhar algum desse vocabulário, depois temos também alguma dificuldade para entender a restante matéria. Depois vamos falar aqui daquilo que designamos aqui por generalidades. As generalidades
Generalidade, desculpem, eu estou aqui a tentar lutar aqui com o meu ecrã. Vamos falar aqui do RIAM. O RIAM é uma sigla meio estranha, mas isto quer dizer exatamente Regulamento Internacional para evitar abalroamentos no mar. Portanto, isto, falando aqui de forma mais terrena, diríamos que era uma espécie de código da estrada para se poder navegar no mar. Esta matéria do RIAM envolve aqui várias questões, como a identificação dos navios, quando navegam com determinados direitos, quer de dia, quer de noite, alguns sinais sonoros que os meus amigos, se percorrerem o Tejo, às vezes têm a oportunidade de ouvir um ou outro navio a fazer sinais sonoros. Vão também ouvir falar de segurança da navegação. Nesta segurança da navegação vamos falar naqueles equipamentos básicos para se poder navegar, e também vamos falar de alguma prevenção, nomeadamente nas questões que dizem respeito a primeiros socorros e respeito a incêndios. Ora bem, estas três áreas que já mencionei, portanto, que designamos aqui por generalidades, RIAM e segurança da navegação, vão ser aquelas matérias que onde vamos estar focados neste curso online. Depois, para além deste curso online, ainda há matérias que designamos aquilo que designamos por navegação e radiocomunicações, que essas terão que ser obrigatoriamente feitas em sala. De qualquer forma, como disse, este curso online não esgota as matérias, mas vai ser um avanço muito sensível, porque ele abarca cerca de 40% da matéria. Portanto, quem posteriormente pretender fazer o curso, continuar o curso, terá aqui um forte avanço e um à vontade que, de forma alguma, outras pessoas não poderão ou dificilmente conseguiram alcançar. A estrutura do exame da obtenção de patrão, para a obtenção da carta de patrão local. Ora bem, os exames são feitos, até aqui têm sido feitos em sala, portanto, aguardamos a qualquer momento que a Direção-Geral possa eventualmente alterar isso, este ano, para o ano, não sabemos, mas os exames são feitos em sala. Os exames são pontuados de 1 a 20, ok? Ter 10 não chega para passar, porque é preciso ter 60% das respostas corretas. Porventura haverá algumas perguntas no ar do tipo, então, e isto é tudo perguntas de escolha múltipla? Não, até agora não tem sido perguntas de escolha múltipla. Neste momento temos nos exames perguntas de escolha múltipla, mas também temos perguntas abertas. E aquelas perguntas que têm a ver com a carta de navegação, são perguntas que é preciso, portanto, para responder é preciso traçar uma proa, traçar um rumo numa carta em papel. Okay? Ora bem, então, fazendo 60% das respostas corretas, portanto, isto sendo, nós conseguimos obter 12 em 20 valores, conseguiríamos passar. Bem, estaríamos com certeza no bom caminho. De qualquer forma, há aqui matérias que são consideradas eliminatórias, isto é, nós podemos ter uma pontuação de 14 ou 15 valores, portanto que é uma excelente pontuação, mas em algumas matérias nós temos valores mínimos para fazer. É o caso, por exemplo, do RIAM. Vamos admitir, por exemplo, no caso do RIAM, que se nós respondêssemos às perguntas todas, tínhamos aqui um total de pontuação de 4 valores. Ora bem, nós no mínimo temos que fazer 3. Como o RIAM são 8 perguntas, e meus amigos, teríamos que fazer no mínimo 6 perguntas certas. Okay? Portanto, este é o princípio. E aquilo que acontece com o RIAM, depois acaba por acontecer com algumas das outras matérias eliminatórias. São eliminatórias o RIAM, é eliminatório a navegação, a tal carta de navegação e mais umas quantas perguntas teóricas também sobre a navegação, em que também há um mínimo para fazer. Há a parte de radiocomunicações, portanto, de forma de comunicar, nomeadamente
podemos comunicar para entrar num porto, mas também podemos comunicar porque estamos numa situação aflitiva, precisamos de alguma forma de apoio, de ajuda, seja de autoridades, seja de outras embarcações, portanto, e há regras para o fazer de forma eficaz. Okay? Depois temos a parte de segurança e primeiros socorros e incêndios também. Portanto, em que também temos uma pontuação mínima. Ora bem, estas áreas, tanto são fundamentais. Portanto, estas áreas são fundamentais, grande parte delas nós, neste curso online, já iremos dar um grande avanço, mas depois, naturalmente, elas têm que ter um acompanhamento mais a miúdo. Ora bem, onde é que a Trainmar está? Portanto, estamos online neste momento, mas estamos fisicamente em Alcântara. As nossas instalações são em Alcântara, Lisboa, portanto, Alcântara, margem norte do Rio Tejo, com a ponte 25 de Abril bem à vista. Entrando mais em detalhe, quem pretender posteriormente deslocar-se às nossas instalações, nós temos aqui este símbolo grande, como dizer, treino de mar, portanto, onde aponta ali umas instalações que ficam praticamente paralelas ao Museu do Oriente. Okay? E quem venha, por exemplo, da Avenida de Ceuta, tem essa linha vermelha, esse vermelho está aí, essa linha vermelha, portanto, percorre a Avenida de Ceuta, passa por cima do viaduto de Alcântara e depois de contornar ali uma rotunda, tanto ao quanto larga, vira à direita e vai encontrar por ali um P de parque, um P de jornal público, são excelentes referências, mas também vê o Museu do Oriente. Portanto, e nós estamos por ali, Doca de Alcântara, também conhecida por Doca do Espanhol. Ora bem, tenham uma boa noite, tenham uma boa aula e para todos os assuntos que nós tiverem que tratar sobre estas aulas online, pedimos que registrem este e-mail, este endereço de e-mail, plocal@treinodemar.pt. Como o Pedro explicou muito bem, vocês perceberam que existem matérias eliminatórias, está bem? Aquelas que vamos ter que ter a certeza que sabemos responder e que vamos ter os mínimos para passar no exame. Existem matérias que não são eliminatórias, está bem? Vamos começar hoje pelas matérias que não são eliminatórias, mas na realidade, portanto, por matérias bastante importantes, e também o Pedro as mencionou, portanto, tudo o que tem que ver com marinharia, ou seja, nomenclatura, vamos tentar falar aqui um bocadinho de manobras, um bocadinho de amarras, portanto, toda aquela matéria que não é eliminatória, mas também tem aqui algo que é importante, portanto, nem que seja perceber como é que as coisas funcionam, os nomes a que damos às coisas, tá bem? Isto é uma matéria um pouco não é empírica, também é matéria que não é empírica e se calhar só vamos lá com o tentar decorar, tá bem? O exame aparece sobre marinharia, aparecem entre 3 a 5 perguntas, mais ou menos, sobre estas matérias. Também não se preocupem muito com isso agora, até porque ao correr do curso vocês vão ter ideia de que tipo de perguntas e quantas perguntas específicas de cada matéria é que vai sair, tá bem? Bom, começando aqui um bocadinho aqui com esta matéria. Marinharia, vamos imaginar esta situação. Vamos imaginar uma situação em que vocês estão dispostos a construir a vossa própria embarcação. Ok? Então, vamos ter que começar aqui a juntar algumas peças e a tentar perceber como é que isto vai funcionar, que nome é que damos, está bem? A audiência é muito grande, eu sei que provavelmente muitos dos participantes vão reconhecer os nomes que eu vou falar, há outros, se calhar vai ser a primeira vez, espero que ir ao encontro de todos, está bem? Então, vamos começando aqui a juntar algumas peças e uma das peças mais importantes, portanto, na nossa construção da nossa embarcação, vai ser aqui o fundo da nossa embarcação. Também. O fundo da nossa embarcação, onde todas as outras peças vão ligar a seguir, a que nós damos o nome de quilha. Também. A quilha da embarcação. Okay? Depois, rapidamente percebemos que temos a parte da frente da embarcação e a parte de trás. Ora bem, não dizemos nem parte da frente, nem parte de trás. Também vamos ter aqui a frente, o que nós chamamos de proa. Okay? De proa. E atrás a popa. Também à nossa proa, vamos colocar aqui uma outra peça, a que nós chamamos a roda de proa.
Também. Então, basicamente, temos aqui à frente, portanto, à proa, uma outra peça que nós chamamos a roda de proa. Okay? E à popa, vamos ter aqui uma outra peça. Também, já agora vou escrever aqui, posso não estar a ser audível em plenas condições, portanto, será a roda de proa. Quando na aula de RAM, portanto, aquela matéria mandatória que o Pedro falou há pouco, portanto, regulamento internacional para evitar abalroamentos no mar, já vamos falar outra vez sobre a roda de proa. Também. E aqui à popa aparece-nos uma outra peça, a que nós chamamos o nome de cadaste. Também cadaste é uma peça onde depois vamos assentar o painel de popa, também um painel de popa, e vamos assim fechar a nossa embarcação. Também. Continuam aqui a aparecer umas outras peças, portanto, para dar estrutura à nossa embarcação, a que nós chamamos de balizas. Também. As balizas, imaginem isto desta forma. Portanto, aqui a nossa quilha é como se fosse a nossa espinal medula, estão a perceber a ideia? E as balizas é como se fossem, portanto, as nossas costelas. Também estamos a dar aqui uma estrutura aqui à nossa embarcação. Também. Deixem-me só colocar isto de uma outra maneira. Para continuar, portanto, aqui este desenho. Então, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos a nossa quilha, tínhamos a nossa roda de proa, tínhamos o nosso cadaste e tínhamos as nossas balizas. Também. Se começarmos a fechar, portanto, a nossa embarcação, o que vamos ter é basicamente uma coisa assim. Ora bem, tínhamos então as nossas balizas, lembram-se? As balizas, o conjunto das balizas, nós damos o nome de ossadas da embarcação. Também. E se fechássemos a nossa embarcação, vamos agora imaginar que fechamos a nossa embarcação, temos aqui o nosso costado, portanto, o costado da embarcação, também, e se a colocássemos na água e com um bocadinho de sorte ela flutuasse, também, o que nós iríamos obter, basicamente, era o quê? Uma parte, uma zona em que temos a embarcação dividida, portanto, da parte que está dentro da água, aí a parte, portanto, que está fora da água. Também. O nome que nós damos a tudo o que se encontra dentro da água, portanto, toda a estrutura da embarcação que se encontra dentro da água, nós damos o nome de obras vivas. Portanto, obras vivas. Também aparece em alguma nomenclatura como querena. Portanto, a querena ou as obras vivas, portanto, é toda a parte da embarcação que está abaixo da linha d'água. Por sua vez, tudo o que está acima da linha d'água, e esta é fácil, o que está abaixo da linha d'água são as obras vivas, o que está acima da linha d'água são as obras mortas. Obras mortas. Okay? Sim. Pronto, então, temos aqui a nossa embarcação, já percebemos como é que isto está dividido, já temos aqui alguns nomes de algumas peças. Vamos colocar a nossa embarcação com movimento. Também, ou seja, vamos querer que a embarcação se desloque na água para a frente ou para trás. Não dizemos para a frente, não dizemos para trás. Está bem? Também não dizemos que se está a deslocar. Na realidade, o que nós costumamos dizer é que a embarcação está com seguimento, ou seja, tem seguimento. Tem seguimento. Desculpem lá. Seguimento. Está bem? Tem seguimento ou para... Isto é um G, não se percebe bem, mas é seguimento. Está bem? Para avante. E atenção que não é avante, a avante é a festa ali, portanto, da margem sul, não é? Tem seguimento para avante, ou seja, se deslocar no sentido popa-proa, também, ou a embarcação tem seguimento para ré, se ela estivesse a movimentar no sentido proa-popa. Também. Bom, este movimento será ou através de propulsão mecânica, também sejam motores elétricos, sejam motores de combustão interna, ou a pedais, à vela, também remos, o que for. Independentemente do que seja, também vamos ter que ter a capacidade de manobrar
a nossa embarcação, ou seja, dar um governo. Também, por norma, também não dizemos conduzir, pilotar, mas não haveria qualquer problema. Talvez o termo mais adequado seja governar a embarcação. Então, para governar a embarcação, falta-nos aqui uma peça bastante importante, portanto, que é o leme. Aqui acho que toda a gente, pelo menos, conhece esta peça. Também o leme, na realidade, vai se dividir aqui em 3 partes. Basicamente, o que é que vamos ter? Vamos ter uma parte do leme, que estará dentro d'água, é que nós chamamos a porta do leme. Por cima da porta do leme, o que é que vai aparecer? Vai aparecer aqui uma outra peça, é que nós chamamos a madre do leme. É a madre. E depois temos, então, ou uma cana de leme, também cana de leme, ou então existem embarcações que não têm uma cana de leme, mas têm uma roda de leme. Também, independentemente se tenha cana ou roda, se tiver roda de leme, existirá sempre lá uma situação em que dá para adaptar uma cana de leme, também chamada cana de leme de emergência, porque o mecanismo da roda de leme poderá falhar, portanto, então temos que ter acesso à porta de leme através de uma outra parte de nomenclatura que também não interessa muito agora, que é a cachola e tal, e que vai dar à madre, e aí encaixam diretamente uma cana, portanto, de emergência. Também. Então, resumindo aqui muito rapidamente, tínhamos então a nossa quilha, a nossa roda de proa, também tínhamos à popa o cadastro, portanto, vai fazer também com que assente ali o painel de popa para fechar a nossa embarcação. Também temos aqui o nosso leme dividido em três peças, a cana, a madre e a porta. Também. Percebemos que a embarcação, a parte da embarcação, portanto, tem ali uma linha d'água, e o que estiver abaixo da linha d'água são as obras vivas ou crena, e o que estiver acima da linha d'água são as obras mortas, portanto, e não há um outro nome. Portanto, obras mortas, e está feito. Também. Deixem-me só apagar este slide e continuar para o próximo. Vou apagar os desenhos. Já agora, vocês depois vão ter acesso, mais ou menos, a um slide como este, se calhar, onde tem toda a nomenclatura. Mas não se preocupem muito com isso agora. Okay? Continuando aqui a nossa embarcação. Ora bem, então, o que é que vai acontecer agora? Desenhando isto de outra maneira. Caneta, portanto, tínhamos a nossa embarcação com a quilha, a roda de proa, o tal cadastro, ela estava. Depois tínhamos então a nossa linha d'água. Tínhamos o nosso leme. Constituído pelas 3 peças, ou seja, tínhamos a nossa porta de leme, também tínhamos a nossa madre e tínhamos a nossa cana de leme. Também, isto mais ou menos está mais ou menos bem desenhado, digamos. Ora bem, vamos falar aqui um bocadinho de comprimentos. Em comprimentos temos aqui, medindo, portanto, aqui da popa da embarcação, também, até à proa da embarcação, nós temos o comprimento total. Também o comprimento total muitas vezes aparece como o L, o comprimento total da embarcação. Também. E o que aparece nos livretos, etc. E aparece-nos aqui um outro comprimento. Também. O comprimento fora a fora. O comprimento fora a fora é um comprimento, portanto, em que tudo o que está, portanto, fixo à popa da embarcação ou à proa da embarcação vai entrar para este comprimento. Também. Imaginem uma embarcação que tenha um motor, portanto, fora de bordo, portanto, à popa da embarcação. No comprimento fora a fora, portanto, este é o comprimento fora a fora, também. Esse motor, portanto, já iria entrar
aqui neste comprimento. Também imaginem, por exemplo, para quem está mais habituado ou familiarizado com veleiros, também o veleiro, aquele mastro horizontal que eles às vezes têm à proa, grupés, também já iria entrar aqui no comprimento fora a fora. Também. Depois temos aqui um outro comprimento, e este comprimento é medido, ora bem, aqui da nossa linha d'água, também, até, portanto, à quilha da embarcação, até à parte mais profunda da embarcação. Também. Ou seja, se imaginarem um plano de água, uma paralela que passa aqui na linha d'água, até à paralela que passa na parte mais profunda da embarcação, também, este comprimento na vertical, portanto, este comprimento perpendicular, tem um nome, também, e é o calado. Também esta matéria, esta nomenclatura já vai ser também importante, portanto, para a matéria de marés, que vocês também vão falar mais para a frente. Também, calado. Continuando. Vamos agora imaginar a nossa embarcação, mas vista de cima. Também até aqui tínhamos visto ela de perfil, vamos vê-la de cima. Também, então, basicamente eu tenho alguma coisa como isto, a minha proa e a minha popa. Okay? Vou imaginar aqui um eixo que, portanto, divide a embarcação em duas partes. Também, um eixo longitudinal, portanto, no sentido proa-popa. Também, e divide a embarcação em duas partes. Em que partes é que divide a nossa embarcação? Portanto, divide deste lado e ao lado de bombordo, também, a cor vermelha é propositada, o lado de bombordo, BB, também, e o lado de estibordo, cor verde. Também. Este eixo que eu acabei de desenhar, portanto, tem nomenclatura, também tem um nome, também, ao que nós chamamos de meia nau. E vou escrever aqui, portanto, meia nau. Também meia nau. A meia nau divide, portanto, a embarcação em duas partes, em duas regiões, por assim dizer, também, o lado de bombordo e o lado de estibordo. Também. Se imaginarmos aqui uma linha que divide a nossa embarcação em duas partes iguais, mas perpendicular a este eixo, portanto, desta maneira, também, mesmo ao meio, perpendicular ao eixo longitudinal, também encontramos o meio navio. Meio navio. Okay? O meio navio divide a embarcação em duas regiões também, ou seja, a região de vante, também, a região de vante e a região de ré. Também. Tudo o que está para ré do meio navio é ré, também, e no sentido inverso, vante. Também o meio navio divide em vante-ré, a meia nau em bombordo e estibordo. Também. Depois, mais regiões. Temos a nossa proa. Bem, da proa até aqui ao meio navio, também, tanto para bombordo como para estibordo, encontramos o quê? Encontramos as amuras, ou seja, a amura, também, de estibordo e a amura de bombordo. Também. Nesta zona, tanto a bombordo como a estibordo, vamos encontrar o través. Também. E agora vamos tentar lembrar-nos isto de duas maneiras. Portanto, na nomenclatura, o través é esta região aqui. Portanto, que faz 90 graus, portanto, com o eixo longitudinal da embarcação, portanto, aquele eixo proa-popa. Também. Depois isto em navegação e em RIM, o través é qualquer linha que, no fundo que faça 90 graus, portanto, com este eixo. Também. Em zonas ou em regiões temos então a nossa amura, portanto, da proa até aqui ao meio navio. Encontramos então o través. E depois do través até à popa, nós temos a alheta. E provavelmente este nome vocês já o conhecem. Portanto, a alheta, nem que seja daquele ditado, o ponto na alheta, também.
Ok, então, se neste momento aparecesse uma pergunta de nomenclatura no exame e vos pedisse as 5 regiões mais importantes de uma embarcação, vocês já as tinham identificado. 5 regiões mais importantes de uma embarcação. Então temos o quê? Temos a proa, também. Temos a amura, temos o través, a alheta e popa. Bem? Então, a proa, a amura, través, a alheta e a popa. Sim, estamos a falar de regiões, de zonas. Continuando, há pouco falámos do comprimento, também tínhamos o comprimento total e o comprimento fora a fora, e agora vamos ter que encontrar aqui um outro comprimento, que tem a ver com a largura da embarcação. Também a largura da embarcação é sempre medida na parte mais larga da embarcação, também onde encontramos então a nossa largura, não tem que corresponder ao meio navio, isto depende do casco, portanto, da embarcação. Também vamos imaginar que tínhamos, portanto, aqui, que seria esta a parte mais larga, okay? E nós então damos o nome de boca, não largura, mas é a boca da embarcação. Também boca, largura. Sim, espero não estar a andar muito rápido. Olhar aqui muito rapidamente para o chat, tentar perceber se existe aqui mais alguma pergunta relacionada em que eu possa já responder. Portanto, estão aqui a falar. Não tenho som, alguém não tem som, já vamos ter que tentar perceber o que é que se passa com o som. Não percebi o que é o cadastro. O cadastro é aquela peça, portanto, perpendicular à quilha, também. Deixem-me só tentar juntar e buscar aqui o outro slide, talvez eu consiga explicar o que é o cadastro de outra maneira. Ora bem. Deixem-me só ver se eu tenho aqui. Ok, cadastro. Em princípio, neste slide, conseguem perceber também, nós tínhamos aqui a nossa quilha, também, tínhamos a roda de proa, portanto, tínhamos aqui as nossas balizas, o conjunto das balizas, o nome são as ossadas, também, e o cadastro perpendicular, portanto, ali à quilha, também sobe à popa. Ok, continuando. Aqui isso mais algo que vocês devem saber. Acho que já conseguem ver isto outra vez. Sim. Ok. Então, nós tínhamos a nossa embarcação desenhada e vista de cima. Tínhamos o nosso eixo longitudinal da embarcação, isto está muito mal desenhado. Também tínhamos o nosso lado de bombordo, tínhamos o nosso lado de estribordo. E vamos introduzir aqui o conceito de barlavento, sotavento. Então, barlavento, sotavento. Se eu desenhar aqui uma seta, isto sendo a direção do vento, e se eu vos perguntasse qual o lado da embarcação ou qual o bordo da embarcação que estaria barlavento, a resposta seria estribordo. Barlavento é o lado que recebe primeiro o vento, ou de onde vem o vento. Barlavento. Para onde vai o vento? Ao lado que recebe o vento depois, portanto é sotavento. Se calhar já muitos de vocês ouviram falar no barlavento, sotavento, algarvio, também por norma o vento circula daquela forma, portanto
é isto que temos que saber. Barlavento, de onde vem o vento, sotavento, por onde lá vai o vento. Também, neste caso, se o vento viesse mesmo de onde está aquela seta, portanto, incidisse nesta zona, também, eu diria que a zona que está a barlavento desta embarcação seria a amura de estibordo. Estão a perceber a ideia? Também? Muito bem. Vamos lá ver aqui mais algo que barlavento e sotavento não ficou muito bem percebido. Então, barlavento, de onde vem o vento? Sotavento, por onde vai o vento? Também. O vento poderá ter uma maior incidência numa zona ou noutra zona. Se o vento estiver ali mais entre a proa e o través, dizemos que o vento está a entrar na amura. Se estiver mais entre ali mais ou menos a meio da embarcação, que está a entrar pelo través. Também. Obviamente que o vento vem daquele lado, devido do lado de bombordo ou de estibordo, mas poderá incidir mais numa amura, num través, numa alheta, também, ou veio de proa ou de popa. Não? Bom, aqui continuando a nossa bonecada. Ora bem, temos aqui então a nossa embarcação, dividida a meio, portanto, em duas regiões, bombordo e estribordo também. E vamos ter que falar aqui num conceito, o conceito de marcação, está bem? Marcação ou ângulo relativo. Também. Isto funciona como? Funciona da seguinte maneira, portanto, eu à proa vou encontrar um ângulo de 0 graus, também, à popa 180, e isto é medido da proa para a popa, por estribordo ou por um bombordo, entre 0 e 180 graus. Também, entre 0 e 180 graus. Estamos a falar de marcação ou ângulo relativo. Também. Isto será importante porquê? Porque, por exemplo, se eu estiver na minha embarcação, e vocês vão perceber que quando estiverem na vossa embarcação vão conseguir avistar outras embarcações ou outro qualquer alvo pela amura, pelo través, pela proa, pela alheta, também. E imaginando que estaria aqui uma outra embarcação, nesta posição, também, eu poderia dizer que estaria a avistar esta outra embarcação pelo meu través. Estão a perceber a ideia? Se estivermos a falar em ângulos, obviamente que poderíamos dizer que também o meu través de estribordo, e se estivéssemos a falar em ângulos, poderíamos dizer que estaríamos a avistá-la, a outra embarcação, por 90 graus estribordo, ou través de estribordo, ou 90 graus estribordo. Estão a perceber a ideia? Se a embarcação estivesse à minha proa 0 graus, obviamente, se estivesse à popa 180, também. Se estiver aqui mais ou menos nesta zona, a zona que eu vou chamar agora A, também, eu diria que estaria a avistar aquela embarcação pela minha amura de estribordo ou por exemplo, mais ou menos 45 graus estribordo. Tá? Isto é o conceito de marcação. Portanto, um ângulo que varia entre 0 graus e 180 graus, portanto, da proa à popa, para bombordo ou para estribordo. E vai ser possível, portanto, marcar outros alvos. Também sejam embarcações, e estivemos a falar, se calhar, depois na navegação, faróis, torres de água, igrejas, também, por aí. Bom, continuando. Mostrando aqui um pouco sobre ventos e navegação com diferentes tipos de variação de velas ou de ventos. Vamos imaginar aqui uma embarcação. Deixem-me lá ver que em princípio já estão a conseguir ver o meu ecrã novamente. Acho que sim. Bom, temos então aqui uma embarcação e se esta embarcação à vela, também se esta embarcação à vela receber o vento, portanto, neste ângulo, ou seja, da proa, vamos aqui a definir um ângulo de 60 graus, portanto 30 graus para bombordo, 30 graus para estribordo, mais ou menos, aproximadamente, também. Se o vento entrar por esta zona, esta embarcação à vela não vai conseguir, portanto, avançar em relação ao vento. Também o vento entra pela proa, as velas vão estar a bater, portanto, e a embarcação não vai conseguir, portanto, progredir em relação ao vento. Também. Então, o que é que acontece? Ela precisa de encontrar maneira de receber o vento também após estes 30 graus, ou seja, por qualquer zona depois destes 30 graus, também a mura, través, alheta, popa, também vai conseguir encher as suas velas e então progredir ao vento. Também. O que é que acontece aqui? Vamos ter que encontrar aqui
dois nomes importantíssimos, o orçar e o arribar. Também. O que é que o orçar quer dizer? O orçar significa que se a embarcação leva a sua proa, a sua linha de proa, em direção ao vento, também, ela está a orçar. A embarcação está a orçar, ou seja, a proa está a se aproximar da linha de vento. Também. O arribar é precisamente o contrário. O arribar significa afastar, portanto, a proa da linha de vento. Sim, orçar, arribar. Também. Depois, 3 conceitos aqui de variação de vela, portanto, navegação à vela. Também, se o vento entrar entre a proa, ou seja, depois daqueles 30 graus ali até ao mais ou menos ao través, nós dizemos que estamos a navegar à bolina. Também, se entrar do través, ou se entrar ao través ali pela alheta, através da alheta, também, nós dizemos que estamos a navegar ao largo. Também o vento entra por esta área. Também, e se o vento vier mesmo pela popa, nós estamos a navegar à popa. Também. E existem aqui uns termos intermédios que se chamam as bolinas folgadas, bolinas mais caçadas, popas rasadas, portanto não interessa muito agora. Também vamos tentar lembrar-nos pelo menos destes 3, a bolina, largo e popa. Também. Continuando aqui um pouco mais de nomenclatura. Ora bem, palamenta. Bem, o que é que significa palamenta? Portanto, é o conjunto de instrumentos indispensáveis ao uso de uma embarcação. Bem, todos aqueles instrumentos indispensáveis ao uso da embarcação nós chamamos de palamenta. Também, um dos utensílios que eu estou a ver aqui e que sai muitas vezes e que se fala muitas vezes, se quiserem já ficar com uma ideia dele, também é este utensílio que serve basicamente para esgotar a água dentro de uma embarcação, também o chamado bartedouro ou vertedouro. Basicamente serve para retirar a água dentro de uma embarcação. Aparece muitas vezes, portanto, na nomenclatura, portanto, portanto, do exame. Também vamos falar, talvez, aqui das boias, desta retenida flutuante, dos coletes, portanto, na parte da segurança. Também deixamos isso para depois, mas fiquem com a ideia, então, do que é que significa palamenta. Ok? Mais nomenclatura. Sobre nomenclatura, eu tenho aqui um outro slide. Vocês vão ter acesso a estes slides todos, também já disse ao início, vi agora mais uma pergunta sobre isso. Vocês vão ter acesso a esta informação toda. Também. Sobre aqui e parte da palamenta e nomenclatura. Também tenho aqui um outro desenho sobre do bartedouro, ou vertedouro. Também. Temos ainda aqui sobre o remo. Esta nomenclatura também não deem a devida importância. Basicamente, isto quando aparece no exame, poderão ser escolhas múltiplas, ou quase sempre escolhas múltiplas, e podem pedir, por exemplo, qual a parte do remo que está imersa na água. Também, e depois a escolha das escolhas tem 4 opções, e será o corpo do remo, o punho do remo, a forqueta ou a pá do remo. Também, por norma, isto são aquelas perguntinhas que mesmo vocês não dando muita atenção a estes slides, até conseguem chegar rapidamente. Também. Depois, aqui a nossa defesa. Todo e qualquer objeto que sirva para proteger o costado da nossa embarcação, também nós chamamos a defesa. Também. Um pneu, aquelas as boias mais conhecidas e que toda a gente já quase certeza que viram, portanto são as defensas. Também. O croque nem é assim algo que seja obrigatório, mas convém ter um croque a bordo, também ajuda facilmente a chegar a um outro qualquer objeto, ajuda bastante, portanto, nas manobras da tracação, apesar de não ser obrigatório a bordo, convém o ter. Também, todos estes objetos, depois nas aulas práticas que vocês têm que fazer, vão conseguir perceber o funcionamento e como utilizá-los da devida maneira. Também, e o nosso bartedor que já tínhamos falado ainda há pouco. Okay? Então, entrando aqui num outro tipo
de matéria, vamos entrar aqui nas manobras, olhar aqui mais uma vez só para o chat. O Pedro Henriques pergunta, os conceitos que aprendi todos na carta de marinheiro iremos repetir novamente, certo? Certo. Também quem fez a carta de marinheiro há pouco tempo, os conceitos para patrão local do parte de marinharia são basicamente os mesmos. Bem, assim, de repente, foi uma das perguntas que me saltou à vista. Já tenho aqui várias, tá bem? As perguntas serão todas respondidas, não se preocupem. Tá bem? Bom, continuando então aqui com a matéria, entrando nos conceitos de manobras. Tá bem? Então, vamos aqui para este slide. Em princípio, vocês já conseguem o ver. Bem? Bom, imaginem a manobra como o fazer deslocar uma embarcação, tá bem? Em segurança, obviamente, de um ponto A até um ponto B. Também, por norma, esse ponto B vamos determinar que seja um cais, um fundeadouro, portanto, uma poita, que é uma boia que serve para a amarração, quando não podemos fundear a nossa embarcação, ou seja, quando não podemos largar o ferro, largar a âncora, encontramos umas boias que têm o nome... as boias, portanto, têm um cabo que vai até basicamente, normalmente é uma estrutura em cimento, que está no fundo também, e que tem um cabo e cá em cima tem uma boia. Basicamente em zonas que não podemos largar ferro porque estão protegidas ou poderá ser uma marina que promova uma poita, portanto vamos utilizar essa boia, essa poita para atracar a nossa embarcação, para não atracar, a fundear no fundo. Também, em vez de largar, substituir, portanto, o nosso ferro, a nossa âncora. Também a poita, essa boia, também atenção que para fins de exame, a poita não é a boia. A poita é um cabo. Também, a poita é um cabo. Também, basicamente, vocês iriam ter a vossa embarcação, também precisariam de fundear, não podem fundear utilizando o ferro ou a âncora, mas têm, portanto, a possibilidade de encontrar, de atracar ou de fundear com a poita. Também vocês vão encontrar à tona d'água uma boia e no fundo o que tem é um cabo e no fundo vai ter aqui uma estrutura, normalmente em cimento armado, portanto, para poder e permitir, portanto, que as embarcações a utilizem. Também, então, temos aqui uma situação de manobra entre a embarcação e a poita. Portanto, deslocar a embarcação do ponto A para o ponto B, ou seja, do ponto A para o ponto B. Também. Então, o ponto B é um ponto fixo, podia ser outra embarcação, podia ser um fundeador. Também, como é que esta manobra deve ser feita? Em termos de manobra, esta deve ser sempre feita, portanto, contra o elemento predominante. Também, o que é que isto quer dizer? Ora bem, o elemento predominante será a corrente, também, ou o vento. Por norma, o que nos interessa é o vento, ou seja, se o vento está nesta direção, também, eu tenho aqui a minha poita ou outro ponto fixo onde eu quero, portanto, encostar ou fundear ou o que for, também, e se o vento vem neste sentido e eu quero me deslocar até à poita, eu não vou fazer este movimento, ou seja, eu não devo tentar fazer a aproximação à poita neste sentido. Tenho vento por popa, não me interessa. Também o que eu devo fazer é manobrar também de maneira a que o vento fique à proa. Também, então, em efeitos práticos, muitas perguntas de exame, como é que deve ser feita, portanto, uma manobra? A manobra deve ser sempre feita contra o elemento predominante. Também, o vento ou a maré. Tá? Em termos de manobras, maré, portanto, correntes. Em termos de manobras, uma das perguntas também está muito no exame e que convém mesmo perceber como é que isto funciona, tem a ver com a pressão lateral exercida pelo hélice. Também, pressão lateral exercida pelo hélice. Basicamente, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de embarcações que à popa, okay, tenham uma hélice fixa. Também tem uma hélice fixa à popa, perdão. Também, ou seja, nós estamos a falar aqui em motores fora de bordo. Estamos a falar em embarcações que têm um motor em bordo, por norma, e uma hélice fixa, portanto, à popa. E o que é que acontece? Acontece que se a embarcação não tem muito seguimento,
Também não se está a deslocar se não tem seguimento ou seguimento suficiente. O que é que vai acontecer? Há pouca água a passar na porta de leme, logo não conseguimos dar uma direção tão facilmente com o leme. Também. E o que é que está a acontecer? Esta hélice irá estar a rodar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Está bem? Ou seja, se eu colocar a embarcação com motor avante, se eu engarnar motor avante, também, esta embarcação, tem uma hélice que irá rodar no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Isto depende do fabricante. Também. Se eu colocar para avante e ela rodar no sentido dos ponteiros do relógio, nós dizemos que a direção, que a hélice, portanto, que a embarcação tem passo direito. Também o passo direito. Então, voltamos àquela situação em que eu estava a dizer que a embarcação, qual é a influência disto? Ou seja, a embarcação tem pouco seguimento, também pouca água a passar na porta de leme. Então, o que é que nós começamos a notar? Começamos a notar o passo de hélice da embarcação. Ou seja, a popa tende a acompanhar o movimento de rotação da hélice. Também. Então, se eu tenho a minha embarcação ou a pairar, ou seja, não tem seguimento, portanto, está ali a pairar, não podemos dizer que está parada, mas está a pairar, pouco seguimento, pouca água a passar na porta de leme e coloco o vante e a hélice começa a rodar no sentido dos ponteiros do relógio. Também. Então o que é que acontece? Acontece que a popa começa a acompanhar o sentido de rotação do hélice e a embarcação começa a levar a popa para estibordo. Estão a perceber a ideia? Se, por sua vez, fosse uma embarcação em que, quando colocasse para avante, a hélice rodasse no sentido contra os ponteiros do relógio, eu diria que a embarcação tem o passo de hélice esquerdo. Passo esquerdo. Também. Então, se é passo esquerdo, o que é que acontece? A hélice roda no sentido contrário aos ponteiros do relógio e a popa iria para bombordo. Também. Às vezes, no exame pode não ser muito comum, mas às vezes acontece serem perguntas sobre o passo de hélice. Pronto, o passo de hélice basicamente é vocês tentarem perceber ou identificar o passo de hélice e o que é que provoca a embarcação. Também o passo, a hélice, no sentido em que gira a hélice, a popa tende-se a deslocar na mesma direção. Também. Isso significa que, se vos fizerem uma pergunta, na sua embarcação, colocada avante, de passo direito, ela tende a guinar mais facilmente para. E depois seria bombordo ou estibordo, ou nenhuma se aplica. Também. Pronto. O guinar significa o quê? Guinar significa por onde desloca a proa. Também eu tenho a minha embarcação e se eu disser que a minha embarcação está a guinar para estibordo, a proa está aí para estibordo. Também a pergunta do exame seria: a sua embarcação de passo direito também tende a guinar mais facilmente para bombordo ou para estibordo. Então vamos ver aqui. Esta embarcação é de passo direito. Eu coloquei vante. Também. A popa começa a ir para estibordo, ou seja, a proa vai automaticamente guinar para bombordo. A embarcação tende a guinar mais facilmente para bombordo. Também. Se fosse o contrário, ou seja, se a hélice fosse passo esquerdo, também, a embarcação teria tendência a guinar para estibordo, porque a popa iria para bombordo. Pronto. O passo de hélice vê-se, ou melhor, é de acordo com o fabricante, ele roda para um lado ou roda para o outro, vê-se sempre para avante, ou seja, é para avante que conta, não é? É para avante, eu colocando, engarnar a embarcação avante, se ela rodar no sentido dos ponteiros do relógio, eu digo que a minha embarcação é passo direito, obviamente que se eu engarnar a embarcação à ré, a hélice há de rodar no sentido oposto, está bem, mas eu já não digo que é passo esquerdo, também é passo direito, é passo direito. Vou-vos dar aqui um exemplo mais ou menos prático. Portanto, tudo isto depois será acompanhado na aula prática. Portanto, e aí praticamente conseguem perceber o que é que está a acontecer. Mas vamos imaginar esta situação. Vamos imaginar que tínhamos aqui um cais. Okay? O vento estava nesta direção. Bem? E vocês vinham fazer a aproximação ao cais. Bem? Quanto mais forte o vento está, menos ângulo vocês devem dar, ou seja, mais aproado devem ir também. E quando estiverem perto do cais, é que vão então guinar para bombordo ou para estibordo. Também estamos numa embarcação
com hélice fixa e vamos dizer que esta embarcação é de passo esquerdo. Tá bem? Passo esquerdo. Então, vocês iniciaram esta aproximação ao cais. Iniciaram a aproximação ao cais e ignoraram o passo de hélice da embarcação. Ou seja, lembraram-se do vento, tudo certinho, mas ignoraram o passo da embarcação. Então, fizeram esta manobra. Ou seja, chegaram até ao cais e guinaram neste sentido. Também. Como é que nós tiramos velocidade a uma embarcação? Engatamos ré. Também. Então, o que é que acontece? Vocês agora têm a embarcação nesta posição. Também. Querem tirar a velocidade. Engatam ré, só que é passo esquerdo. O que é que vai acontecer? A popa vai tender a afastar do cais. Também vocês não vão conseguir encostar tão facilmente como se tivessem escolhido fazer a manobra ao contrário. Ou seja, se fosse ao contrário, tendo em conta que a marcação é passo esquerdo, vocês têm aqui o cais, não é? O vento está neste sentido, vocês deveriam guinar neste sentido e na aproximação final, okay? Vocês basicamente iriam ter a embarcação aqui assim, na aproximação final, se guinassem, se engatassem ré, como é passo esquerdo, a popa até seria aproximar mais do cais. Também o passo de hélice serve para perceber como é que isto funciona e responder certamente no exame, também, mas na prática vocês vão perceber depois com as aulas práticas e com as aulas manobras e todos aqueles sorteios que muitos de vocês, se calhar, vão receber, tanto aqui da oferta, vão conseguir pôr isto em prática e perceber como é que isto funciona. Também. E já que estamos a falar em sorteios, fica aqui a senha para esta semana. Também. Basicamente, quem está a assistir com devida atenção, e o que eu estou a dizer, ficam aqui com a senha para esta semana. Ou seja, no inquérito que vão receber de satisfação, portanto, do curso, onde vocês podem dizer a qualidade do som, a qualidade do vídeo, se tudo chegou em condições, têm lá o espaço para colocar esta senha e toda a gente colocar a senha irá receber, portanto, a oferta em que o Fernando há pouco, no início, vos explicou. Também esta semana, octanas. Na próxima aula, depois, iremos anunciar o vencedor. Bem? Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu. E vou retirar. Ok. Então, continuando aqui um pouco e só tentar perceber aqui o chat muito rapidamente, pelo menos as últimas que chegaram, a ver se consigo. Motores fora de bordo, não, isto não se aplica aos motores fora de bordo. O passo de hélice aplica só aos motores in bordo, portanto, com uma hélice fixa. Os motores fora de bordo, não, porque na realidade, quando rodamos o motor, a hélice também acompanha, portanto, e isto não se vai aplicar. Bem, muito rapidamente, motores fora de bordo. Como sei qual é o elemento predominante, pronto, o elemento que estiver a fazer, portanto, mais força na embarcação, ou seja, que esteja a movimentar mais a embarcação, né? Se estiver num dia em que não haja muito vento e eu consigo perceber que a minha embarcação está a movimentar-se de uma maneira estranha, provavelmente é porque eu tenho uma corrente por baixo. Também, e aí, basicamente, percebemos logo qual é que é o elemento predominante. Por norma, temos que nos preocupar com o vento. Tá? Ok. Pronto, motores fora de borda não acontece. Também são motores inboard. Ok. Bom. Continuando aqui. Só para finalizar aqui o dia 2, até porque já são quase 22h30. Também falar aqui um bocadinho de alguns termos necessários e da amarração. Também. Bom, a parte de cabos, voltas, nós, também cabos, voltas e nós, será importante, deixamos isto para a aula prática. Também, no exame teórico poderá aparecer perguntas sobre, poderá não, aparece basicamente sempre perguntas sobre voltas, cabos, nós, às vezes até podem aparecer o desenho de um nó e vocês têm que identificá-lo dizendo o nome, também, mas pronto, deixamos essa matéria para a parte portanto, prática. Aqui, ao nível de cabos e amarração, portanto, sempre que temos um cabo a bordo
que na realidade não temos qualquer função, ou seja, o cabo não tem qualquer função, nós chamamos de cabo solteiro. Também é um cabo solteiro, é um cabo que não tem função. A partir daí, o cabo começa a ter as suas funções. Se, por exemplo, deixem-me lá colocar isto. Os cabos servem para amarrar a embarcação, são as amarras, obviamente, tá? E temos diferentes tipos de amarras. Ora bem, amarras aqui importantes. Bom, então, pegamos no cabo, vamos até à proa da nossa embarcação, amarramos o cabo à nossa embarcação, normalmente aqui umas peças metálicas que são os cunhos, também, e o cabo sai da proa e é lançado para avante. Também. Então, será um lançante de proa. Se o mesmo acontecer, mas à ré, então é um lançante de popa. Também. Lançantes são estes cabos que saem da popa ou da proa e vão ou para ré da embarcação ou para avante da embarcação. Também. Vou selecionar aqui os dois que falamos. Também. Se por outro lado o cabo vem da proa da embarcação ou da popa da embarcação, mas não, portanto, não para avante ou para ré, mas aqui para a zona do través, também, mais ou menos, nós temos aqui a regueira. E se ela sai da popa, a regueira da popa. Se ela sai da proa, Também, atenção que não é regueira, mas regeira. Também, há quem conhece isto talvez por springs. Também, atenção que regueira é aquele caminho que leva a água às alfaces. Também, regeira. Tá? Lançantes e regeiras, pelo menos estes cabos deveriam saber. Também, os outros vocês também encontram depois na matéria de suporte, mas pelo menos os lançantes e as regeiras devem-nos saber. Também. Pessoal, dou aqui por terminada a matéria do dia de hoje. Também temos aqui muitas mais coisas que deveríamos ter falado hoje. Não conseguimos, não há problema nenhum. Também, próxima aula iremos continuar. Fiquem atentos aos e-mails e eu vou estar aqui a responder a umas perguntas, pelo menos mais 15 minutos. Também. E quando acharmos que está tudo bem, terminamos a ação. Também, quem precisar de sair, como estamos na hora, esteja à vontade. Também dou mais 15 minutos para perguntas e respostas e estamos terminados. Obrigado. Perguntava-me se o veio da roda, se o veio do motor, portanto ele diz veio da roda, mas portanto, se o veio do motor roda sempre no mesmo sentido ou sentidos opostos, ou se é o movimento das pás. Não, a pá, portanto, não vai mexer, pelo menos nas embarcações que eu conheço, as pás de hélice mantêm sempre o mesmo ângulo, e depois o veio ou roda, portanto, roda no sentido dos ponteiros do relógio ou roda no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Também creio que creio que era o José, penso que ele já saiu, depois eu respondo diretamente para ele. Quem tem a carta válida ainda de vela e motor deve tirar a carta patrão local. Se calhar o Pedro ou o Fernando, se estiver online, conseguem-me ajudar. Sim, eu estou online. Força, consegues-me ajudar? Quem tem a carta de vela e motor válida, não faz sentido fazer exame de patrão local. Porque se pedir uma segunda via da carta de vela e motor, é-lhe dada uma carta equivalente a patrão local. Pronto. Essa pessoa deve evoluir para patrão de costa. É a Catarina Dias Pinheiro. Está respondido. Obrigado. Ok, Catarina. Mas se quiser, mas como essa carta deve ser muito antiga, se quiser relembrar estas coisas todas, pode continuar a participar no curso. Claro, obviamente que sim. Obviamente que sim. Luís Filipe Ramos, não percebi muito bem o orçar e o arribar. Luís, vamos imaginar, temos o vento, também o vento vem, e a embarcação ou está aproada ao vento ou não, ou seja, ou tem a proa na direção da linha de vento ou não. Também. Se não tem, e eu quero fazer chegar a minha proa para onde vem o vento, eu digo que estou a orçar. Também estamos a orçar. Se for o contrário, ou seja, afastar a proa da linha de vento, é arribar. Leonardo, Camolas. Aqui a das cartas. Portanto, temos aqui 4 situações. Marinheiro, patrão local, patrão de costa, patrão de alto mar. Também, sendo que para tirar patrão local não necessita tirar carta de marinheiro.
Também vamos falar depois na próxima aula de legislação, não sei se na próxima, se na seguinte legislação, e depois então vamos falar de portanto, para que é que serve cada carta. Portanto, é a nível de distâncias à costa, distâncias a portos de abrigo, e portanto basicamente vai ser isso. Como se traduz patrão local para inglês? Normalmente aparece local skipper. Local skipper. Afirmativo. Hugo Souza pergunta qual a principal diferença entre carta de marinheiro e carta de patrão local. Bom, na minha opinião existem duas grandes. A carta de marinheiro não lhe permite navegação noturna também e não lhe dá acesso, portanto, à licença de radiocomunicações VHF classe A. A patrão local permite então a navegação, portanto, noturna e já com carta de rádio também incluída. Também. Além do mais, o marinheiro não pode navegar ou governar embarcações com mais de 12 metros. Deixa-me só acrescentar, Tiago, Ricardo. Sim. O marinheiro, não tendo a carta de VHF, não consegue ir aos limites da sua carta. Porque, não tendo carta de VHF, só pode governar embarcações de classe 5, não se pode afastar mais de 3 milhas de Porto de Abrigo. Apesar dos limites da carta de marinheiro serem 10 milhas de Porto de Abrigo. Portanto, hoje a carta de marinheiro não faz muito sentido tirar. Se a pessoa de facto quiser ir aos seus limites, o que deve fazer é tirar a carta de patrão local. Pronto. Ao nível de limites, depois na próxima aula, quando vamos falar de legislação, depois já vamos falar bem destes limites todos e já vão ficar mais ou menos a perceber as diferenças. Ou seja, entre classe 5, tipo 4. Certo. Paulo Santos, não é uma questão, não estão claras, não estava a ver. A carta de marinheiro atual, desculpa, é diferente da antiga. Sim. No que toca pelo menos aos limites também. Nós tínhamos aqui, tivemos um decreto-lei que funcionou de 2004, portanto, até 2018, em que, portanto, a Carta de Marinheiro permitia o governo de embarcações até aos 7 metros, também, potência instalada igual a 45 kW ou aos 60 cavalos. Também. Hoje em dia, o limite de potência é de acordo com o fabricante e já pode governar até aos 12 metros. Pelo menos isto é uma das grandes diferenças. Como se chama a base onde o cabo dito Poita está preso? Não sei se realmente se tem, desconheço, se tem algum nome específico. Portanto, é uma base, normalmente em betão armado, e portanto, e daí sobe o cabo, o tal Poita. Também, por norma, na tona d'água tem uma boia para que seja visível. Em termos sequenciais, este curso é a base. Duarte Abreu, sim. Em termos sequenciais, este curso é a base. Ou seja, o patrão local começa sempre com a base, portanto, de matéria de marinheiro, também, e vai avançando. Nós vamos começar pelo base e dar 40%, portanto, da matéria. O curso de primeiros corres não está incluído no curso. O curso de primeiros corres, propriamente dito, não. É um curso de patrão local. Vamos falar, sim, de primeiros corres, mas não é um curso de primeiros corres. Portanto, não vai existir uma certificação de primeiros corres. Rui Cardoso. Balizas, pode-se dizer que sejam as cavernas. Balizas e cavernas, portanto, as balizas, os vaus, portanto, todas aquelas ossadas de embarcação é que vão dar a origem às cavernas. Ao cavername, portanto, da embarcação. Luís Filipe Ramos. A poita seria Rodrigo Ramos Pinto e não é preciso esperar um ano. Não, desde o decreto-lei novo, portanto, de novembro de 2018, que não tem que esperar um ano entre cartas. Também assim que termina um exame, pode-se inscrever logo no curso seguinte. Antigamente, sim. Poita, há muitas estruturas e agora aqui o formador, o Pedro, lembrou-me aqui também de uma situação que esse cabo, a poita, por vezes está montada ou está presa a uma estrutura que tem o nome de pé de galo. Mas não conseguimos dizer se é sempre esse nome, se não, portanto, não. A todos ainda que estão online e a colocar questões, tendo em conta que vamos ter que fechar por hoje, o que é que eu vou partilhar aqui? Vou-vos partilhar o e-mail também, todas as questões que não conseguiram colocar, enviem por e-mail.
portanto, as questões portanto, que já foram colocadas eu vou tentar, portanto, responder. E, em princípio, já devem conseguir perceber o e-mail. Também o e-mail é plocal@treinodemar.pt.